tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje a gente vai falar sobre o Castelo das Águias. Essa resenha do Castelo das Águias, em parceria com a editora Draco, é uma publicação da Ana Lúcia Meirelles. E essa aqui é uma fantasia que eu achei, já adianto pra vocês, muito legal. Me lembrou em alguns pontos também Senhor dos Anéis, mas me lembrou principalmente Guerra dos Tronos. Esse livro nos conta a história de uma meio-elfa. Pra quem não sabe, meio-elfa, quem não tá aí no meio do RPG medieval, meio-elfa é uma filha de humano com elfa, ou vice-versa, humana com elfo. Então ela é metade humana e metade elfo. E essa meio-elfa se chama Ana de Bright. Ela nasceu na Floresta do Teixos, que é uma vilazinha lá onde os humanos e os elfos convivem muito bem, todo mundo se conhece, todo mundo vive bem, que você vive isolado do mundo, você não sabe nada do que está acontecendo lá fora. Então ela cresceu na Floresta dos Teixos e ela é ingênua nesse ponto porque ela não sabe o que está acontecendo nos reinos e nos castelos das outras cidades. Como nas histórias de RPG e nas histórias medievais, geralmente os personagens principais sempre têm algum mestre, algum mentor. E com a Ana não é diferente. Ela teve um mentor lá na Floresta dos Teixos e foi através desse mentor que ela foi convidada para ministrar aulas em um castelo onde é abrigada uma escola de magos. Ela, ainda muito jovem, vai para esse castelo, vai para essa escola de magos, é aí uma das semelhanças com Harry Potter. E ela, nessa escola de magos, vai ser uma professora das sagas, ou a mestre das sagas, que é uma mistura de professora de história com professora de música, porque ela também, no início do livro, a gente vê que ela é uma barda, que é o feminino de bardo. Eu nunca sei se esse feminino tá certo ou não. Então ela vai ser uma dessas professoras de história, ou a mestre das sagas do Castelo das Águias. Por que Castelo das Águias? As águias daquele lugar são águias especiais, não são águias quaisquer. Existe uma fonte que é tipo uma fonte mágica lá nessa cidade. Se beberem um pouco das águas dessa fonte, elas podem ser transformadas em águias de guerra. Elas ficam extremamente poderosas, claro, dependendo também dos magos que fazem essa transformação. É uma das coisas que é ensinada nesse castelo, nessa escola de magos. Como transformar as águias desse lugar em águias de guerra. Aí é que entra as várias semelhanças com Guerra dos Tronos. O que a gente vê lá em Guerra dos Tronos, a importância que é dada, por exemplo, aos corvos, que são muito principais em levar a comunicação de um castelo para o outro, aqui a gente vê com as águias também. As águias, assim como os corvos lá, são personagens extremamente importantes e cruciais na vida daquela cidade. Outra coisa que a gente vê de semelhança com Guerra dos Tronos também é essa questão da guerra entre reinos. A Ana vai para essa escola e fica sabendo lá que tem uma treta com esse negócio dessas águias, porque o Conselho de Guerra quer propor um acordo para o castelo. O Conselho de Guerra quer que essas águias sejam levadas para várias outras cidades para que sejam feitos testes com elas, porque o que acontece com as águias? Se elas ficarem muito tempo sem beber da água dessa fonte mágica, elas acabam definhando. Com essa desculpa de que isso não pode acontecer, eles querem fazer testes com as águias para que elas fiquem mais tempo sem precisar beber dessas águas. O problema é que a galera lá, os professores do castelo, principalmente os mestres das águias, e tem um mestre das águias que já foi mestre, na verdade, como professor do Castelo das Águias, e aí também começa a rolar um romance entre Ana de Bright e ele, pá. Ele acha isso um absurdo, que isso vai acabar com a vida das águias, que isso vai gerar um problema imenso e também vai acabar com as bichinhas. Esses testes só vão fazer matar elas mais rápido. E eu não vou mais contar nada sobre o livro, porque senão eu vou dar spoiler. Mas a história é basicamente essa: tretas, tretas e muitas tretas. Por isso que lembra Guerra dos Tronos. Com a linguagem nada comparada com a de Martin, né? Essa linguagem aqui é muito mais, não acessível, mas muito mais fácil, muito mais simples de ser entendida, e ela não cansa
assim como o livro de Guerra dos Tronos às vezes acaba cansando. A leitura é muito rápida nesse livro também, eu li rapidinho ele, li na maratona literária de carnaval. A linguagem é muito simples, isso facilitou a leitura e a fluidez da leitura também. Eu dei 4 estrelas para esse livro lá no Scooby e vale muito a pena ler, vale muito a pena ver o catálogo também da Draco, que tá sensacional. Foi uma parceria que eu fiz esse ano, não me arrependo de forma nenhuma, porque tem muita coisa boa na literatura nacional que vale a pena ser lida e a Draco tem investido nisso brilhantemente. Meus parabéns pra editora e por essa valorização que ela tá dando à nossa literatura. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo. Não esquece de apertar aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e quer acompanhar os próximos vídeos. Seja muito bem-vindo. Aperta aquele botãozinho vermelho que tá aqui. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau! O tempo vai passando e a vida parece que vai ficando mais clara, mas ao mesmo tempo mais complexa. Pode soar uma contradição isso, mas é